Atenção, atenção! Este programa tem spoilers. Olá pessoal, eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Começando mais uma edição do Cinematório Café, o podcast do site Cinematório, edição expressa, comentando mais um filme brasileiro, desta vez o longa-metragem Alguma Coisa Assim, que estreou nos cinemas comerciais, né, depois de uma carreira aí em festivais, na última semana de julho. Para falarmos sobre esse filme, antes de eu e a Raquel tecermos os nossos comentários, né? O filme é dirigido pelo Esmir Filho e pela Mariana Bastos. A gente vai escutar uma entrevista com a Mariana, né? Com a diretora, que conversou com o Pedro Tobias lá no Festival Guarnicê de Cinema, que acontece em São Luís, no Maranhão. Foi o filme de abertura do festival, então o Pedro, que mora lá em São Luís, teve a oportunidade de conversar com a Mariana e a gente vai ouvir esse papo daqui a pouquinho. Só dando aqui um contexto, né, para as pessoas que não sabem do que se trata esse filme, porque ele tem uma história bem curiosa. O Alguma Coisa Assim, ele foi realizado ao longo de 10 anos. A gente pode dizer que é o Boyhood brasileiro, Raquel? Na proposta, sim. Ela acompanha, né, essa evolução assim, temporal. Mas é bem diferente do Boyhood. Então eu acho perigoso dizer para as pessoas esperarem um Boyhood brasileiro. Porque eu vi que teve gente usando essa frase, né, em algumas críticas, ou uma crítica só, não sei, e a divulgação embarcou nessa, porque para vender o filme é bom falar assim, né? Mas realmente a realização, apesar de ter demorado esses 10 anos, quando você vê o filme é uma coisa bem diferente do que o Richard Linklater fez lá no Boyhood, né? Porque aqui aconteceu o seguinte: o Esmir e a Mariana fizeram um curta em 2006 com esse nome, Alguma Coisa Assim. Esse filme foi muito premiado, né, nos festivais onde ele foi exibido. Tô vendo a listinha aqui de prêmios, ó, ganhou Festival de Gramado, Festival de Biarritz, Curta Santos, passou também em Tiradentes, né, vários, né, Festival Internacional de Curtas de São Paulo, que é bem prestigiado também. Enfim, mais de uma dezena de festivais que o filme circulou e ganhou prêmios. Então, foi um filme que lançou, né, a carreira do Esmir, da Mariana e também dos dois atores, né, a Caroline Abras e o André Antunes, na época com 17 anos. Né? Então, em 2013, os diretores contam que decidiram dar uma sequência para essa história, né, do curta, que mostra os dois personagens passando uma noite juntos, né, em São Paulo, ali nas casas noturnas, Rua Augusta, né, aquela coisa toda. Quem conhece ali a região sabe muito bem, né, o agito que é a noite paulistana ali naquela região da Rua Augusta. Então o filme começa ali e dura exatamente esse período que eles estão juntos, né, uma noite só. E mostra nesse período uma questão assim, de descoberta de sexualidade, né, por parte do rapaz, a menina ainda, né, com dúvidas sobre a vida, né, o que ela quer. Ela parece que nutre uma certa afeição pelo rapaz, só que o rapaz é gay, né, mas enfim, tá naquele momento, né, de descobertas, de medos, né, que é o fim da adolescência, o início da vida adulta. Então, em 2013, os diretores decidiram dar sequência a essa história e chamaram justamente a Caroline e o André para retomarem, né, essa história e reprisarem os papéis, né, agora em uma outra situação. Aí, em 2016, eles voltam de novo a se encontrar para fazer o restante do filme. Então, os 10 anos compreendem esses 3 encontros, né? Não é que a gente acompanha ano a ano igual no Boyhood, né? Que a gente tem uma linha temporal mais nítida, né? Aqui no Alguma Coisa Assim tem até uma quebra na linha do tempo, né? Na cronologia, né? Então você não acompanha exatamente eles envelhecendo,
né? Mas você tem esses 3 momentos e é bem nítido, assim, né? Na imagem, quando essas cenas foram rodadas. Bom, a gente vai ouvir primeiro, então, a entrevista que o Pedro fez com a Mariana Bastos, com a diretora, e daqui a pouquinho eu e a Raquel voltamos para comentarmos, então, alguma coisa assim. E aí, Mariana, tudo bem? Tudo bem, Pedro, e você? Tudo ótimo. Queria começar pedindo para você falar um pouco para os nossos ouvintes sobre como surgiu esse projeto, né? Porque ele é um curta homônimo de 2006 e que aí foi, ao longo do tempo, se transformando e virou o longa que a gente vê hoje. Assim, você pode contar um pouco para a gente sobre isso? Claro. Então, esse é um projeto que começou como um curta-metragem. Eu e o Esmir Filho estamos nesse projeto desde o início. E ele começou com a vontade de tratar o tema da sexualidade, né? Foi um roteiro escrito pelo Esmir, que ganhou o Festival Cultura Inglesa, e acabou que seria o início de uma grande história na vida de todos nós, assim, nós, os realizadores e os atores. Então, quando esse encontro aconteceu, ele foi muito potente, ele teve uma influência também, não só nas nossas vidas profissionais como nas nossas vidas pessoais, e eu acho que por consequência de um encontro muito singular, acabou que a gente sempre guardou dentro da gente a vontade de continuar aquilo. Parecia que tinha sido pouco, que tinha energia para dar mais história. E a gente que se conheceu, né, através desse curta, com exceção de eu e o Esmir, que a gente foi alunos de faculdade na mesma sala, mas com os atores, a gente continuou se vendo, a gente continuou amigos, tal, e num determinado momento, numa conversa de bar, assim, uma reunião de amigos, a gente virou e falou: e se essa história continuasse? E aí a gente levou a sério essa brincadeira, que era uma brincadeira de bar, e aí a gente começou a mexer os pauzinhos, a gente criou o projeto e a gente venceu pela segunda vez o concurso de roteiros da Cultura Inglesa. Massa. Para fazer uma sequência que seria um segundo curta. Nesse curta... Isso em que ano? Isso em 2013. Ah, sim. Que já era ali muito tempo depois, né? Quase 10 anos depois. E aí a gente ficou pensando, nossa, como que a gente vai fazer isso? O que poderia ser interessante e tudo mais? E dentro do período de realização desse segundo curta, a gente falou, isso não vai ser um segundo curta, isso vai ser um material para um futuro longa. Então, a gente guardou esse material, a gente filmou como curta, mas certo. A gente guardou, a gente até lançou no Festival Cultura Inglesa, por uma questão de obrigações com o festival e tal, mas a gente virou pra eles e falou, a gente tá pensando em fazer uma coisa maior, e aí a gente resolveu fazer um longa-metragem que passasse, costurasse os 3 momentos da vida desse relacionamento desses 2 amigos, né, que é um relacionamento sem rótulos, um relacionamento super fluido, que não cabe dentro de caixas, e a gente vai vendo com o passar do tempo esse relacionamento se transformar e eles também alcançarem a maturidade dentro da relação deles através do que acontece, que não posso falar muito para não revelar. Sim, e você co-dirige esse filme, né, ao lado do Esmir Filho, que você já mencionou, e você falou que vocês foram colegas de faculdade, assim. Vocês chegaram a trabalhar em outros projetos juntos? A gente tem uma vida de trabalho juntos, né? Cada um tem uma carreira única também, a gente tem uma carreira separados um do outro, mas a gente, desde que a gente se encontrou na faculdade, a gente faz coisas juntos. Então, a gente começou com os trabalhos de faculdade, depois a gente fez junto Tapa na Pantera, eu faço algumas coisas pela produtora dele, que é a Saliva Shots, que também é a produtora que criou o filme, a gente dirigiu o Filosofia Pop pra TV Sesc, que é um programa que fala sobre filosofia com a Márcia Tiburi, a gente fez o Tudo Que É Sólido Pode Derreter, eu como roteirista, ele como criador e diretor, junto também com o Rafael Gomes, que também sempre foi um parceiro de trabalho nosso, e outras coisas, assim, a gente acho que nunca parou de trabalhar junto, a gente sempre teve nossos espaços, claro, para criar as nossas carreiras solo, digamos assim, mas eventualmente a gente se reencontra para fazer os nossos projetos juntos. Sim, e como é a relação de vocês, assim, de trabalho, como que vocês dividem as atribuições de dirigir e também de escrever os roteiros, enfim,
Como que funciona essa dinâmica entre vocês dois? Olha, eu vou te falar que isso tudo acontece de uma maneira que ela não é muito... ela não é muito planejada, porque a verdade é que, por exemplo, se eu tiver uma ideia, eu escrever um roteiro e eu chegar pro Esmir e falar, Esmir, eu tô a fim de fazer isso, ele vai falar, tá, mas você quer que eu produza? Você tá pensando em entregar pra um diretor? Ou se ele tiver alguma coisa que ele fale, Mário, eu tô criando uma coisa, mas eu preciso de uma ajuda, você quer me ajudar nesse projeto e tal? Então, assim, tudo depende dentro óbvio, né, dentro das áreas que a gente atua, dentre roteiro e direção, e ele também é produtor, por ser dono de uma produtora, a gente varia, né? Dependendo do projeto, é um tipo de colaboração. Então, dependendo da necessidade do outro, da maneira como o outro te convida, você pode ser um roteirista, você pode ser um co-diretor, e você pode ser, de repente, um produtor no caso dele. Pô, muito bom. E já falando sobre alguma coisa assim, como filme, vocês têm ali 2 atores que basicamente dominam a cena, tanto que se a gente vai ver o elenco, né, o elenco é meio diminuto, são os 2 e personagens que circundam a história deles nesses 3 tempos que estão sendo contados, né, 2006, 2013 e 2016, né? Sim. E como foi a adição, a chegada, né, da Carol Abras e do André Antunes, assim, na história? Como que vocês conheceram eles e como foi trabalhar com eles ao longo desses 10 anos? Essa é uma história muito especial, porque, assim, o Alguma Coisa Assim foi o primeiro projeto da Carol Abras, cinematográfico. E a Carol, ela apareceu no teste nos 45 do segundo tempo, era uma outra menina que já estava praticamente fechada. E aí tinham mais algumas pessoas e a gente falou, não, vamos abrir pra gente fazer mais esses. E ela chegou e ela, assim, ganhou a gente no teste de um jeito que a gente falou, gente, e agora essa menina, né? E a gente já tinha feito com o André, então a gente colocou os 2 pra fazerem juntos o callback e deu uma liga que a gente achou muito interessante. A gente tem até o teste de VT deles, do primeiro curta que a gente disponibilizou na nossa página. Massa. Que foi o primeiro momento aonde a gente viu os 2 juntos, aonde a gente conheceu os 2. E depois disso... o André, assim, como eu disse, o curta acabou modificando muito as nossas vidas mesmo, intensamente. Então, a Carol começou dali uma carreira muito sólida dentro do cinema, né? Depois ela fez mais um curta meu, depois ela fez o filme do Belmonte, onde ela ganhou vários prêmios de melhor atriz, ela fez o Se Nada Mais Der Certo, e hoje ela tá protagonizando uma série internacional da Netflix e vários outros filmes, fez novelas, enfim. E o André... por curiosidade, foi um menino que, porque o curta entrou em Cannes, ele acabou conhecendo Paris. A gente foi pro Festival de Cannes e depois a gente passou um tempo em Paris juntos. Uhum. E ele se apaixonou por Paris num nível que ele resolveu estudar psicologia em Paris, que é a terra da psicologia e da psicanálise, e aí ele resolveu ficar por lá, ele ficou anos lá e largou o cinema. Então ele parou de atuar e ele só voltou a atuar pra gente poder fazer a sequência. Então a gente voltou e falou, André, a gente quer fazer. Ele, ai Mari, como assim, meu? Agora tem o consultório, eu tô dando aula, sabe? Como é que vai ser? E hoje a gente vê ele tá divulgando o trailer na página dele, na página pessoal dele, e as pessoas falam, professor, não sabia disso, professor, como é que é essa história, tal? Então foi muito interessante, assim, no sentido de ter juntado os 2 e ver cada um ir para um lado, mas os 2 muito felizes dentro desse projeto. Sim, com certeza. E de onde surgiu a história desse casal? Assim, qual foi o start para isso, né? Você falou que foi uma história do Esmir, que depois você entrou no projeto, mas como que surgiu e a partir de que momento vocês resolveram levar essa história por um lado mais, como eu posso dizer, que continua falando sobre os 2, mas também de uma certa forma serve como um retrato de uma juventude ali do início dos anos 2000, assim, uma juventude que nasceu ali no final da década de 80, começo da década de 90, assim, mesmo que não seja a pretensão do filme ser isso, mas acaba sendo. Eu acho que assim, quando a gente começou a fazer isso, né, o roteiro do longa é de nós 2. Certo. E a gente, tipo, o início lá, o comecinho, quando esse curta ele foi pensado, quando a gente começa a fazer as coisas, eu acho que tem um lugar muito seguro que é falar sobre o que a gente entende. É o nosso núcleo, é o nosso universo, é onde a gente se sente mais seguro. É claro, você pode se aventurar num projeto e falar sobre um universo que você não tem a menor intimidade, mas normalmente você se sente mais seguro conversando sobre o que você entende melhor. Então,
nós somos paulistanos da classe média alta de São Paulo e a gente acabou por abordar temas que estavam muito, digamos, muito presentes dentro do nosso cotidiano. Há 10, 12 anos atrás, a questão da sexualidade era uma coisa muito forte, ainda não tinha, a união homoafetiva ainda não tinha sido reconhecida, quer dizer, ser gay era muito mais difícil antes do que agora. Eu acho que hoje em dia ainda tem uma série de questões com relação a isso, mas parece que existe mais conforto para as pessoas dentro das novas gerações, assim, dentro da escola, quer dizer, então eu acho que, e conforme a gente foi retratando isso, eu acho que a gente automaticamente retrata uma geração que a gente está vivendo naquele momento. E aí as coisas foram andando para frente. E tem esse lugar do também, e agora sobre o que a gente vai falar, depois que se passou tanto tempo, quais são os temas que vão estar permeando a amizade desses dois, porque que é interessante que a gente sempre, mesmo que você não tenha exatamente o foco da história nisso, que você consiga conversar, dialogar com alguns assuntos que estão relacionados muito a questões atuais da nossa sociedade, né? Para que gere reflexão, gere perguntas que as próprias pessoas possam pensar sobre e criar suas respostas. E o filme ele aborda vários temas, assim, não de forma jogada, mas ele dá o tempo que é necessário, fala, como você falou, de rótulos, de sexualidade, de relacionamentos, fala sobre relações homoafetivas, fala também sobre aborto, né, que é o tema central desse novo longa mesmo, da linha do tempo de 2016, vamos dizer assim. E ele faz tudo isso de uma forma muito boa, assim, é muito leve, não é um filme panfletário, assim, não é como se tivesse um discurso que é maior do que a história que está sendo contada, e torna tudo muito natural, assim. E próximos projetos, assim, você já tem alguma coisa em mente? Não, eu tenho, olha, foi assim, eu tive uma experiência muito boa com o Fernando Sapelli, que é o produtor do Alguma Coisa Assim, que é o produtor da Clara Luz Filmes, que também, né, coproduz o filme, e ele me abriu uma oportunidade super legal pra gente fazer um filme novo, que já tá numa versão de roteiro que a gente tá fechando, já tá captado, então eu acredito que antes de acabar esse ano a gente já entra em filmagem. E é um filme que vai ser interessante, que é um filme que trata sobre intolerância, e eu costumo dizer que ele é um suspense bíblico pop. Então é uma mistura de gêneros aí, e que vai tratar sobre a relação, como cada um lida com uma coisa que é diferente dentro de uma cidadezinha que tem um pensamento muito conservador. Nossa, muito bom, muito interessante. E Alguma Coisa Assim é seu primeiro longa, né? Você já tinha dirigido alguns outros curtas, tinha feito alguns trabalhos para televisão. E como foi, assim, ligar essa chave de estar vindo de dirigir curtas, enfim, ter alguns trabalhos para televisão, e de repente ter um projeto maior, mais ambicioso, né? Com um valor de produção maior, até se a gente comparar com a primeira versão ali de 2006, assim, como foi isso para você? Então, eu vou te dizer que eu acho que as coisas, elas acabam, o que você realmente quer e que você nem sabe exatamente como vai ser concretizado, acaba em algum momento se realizando se você tiver um foco e uma determinação para aquele lugar, né? Então, assim, isso daí é isso, esse filme esse projeto que começou lá atrás, ninguém sabia que um dia ele ia virar um longa, mas só de você começar a fazer um movimento dentro de um sentido, eu acho que as portas vão começando a se abrir e tal. Antes era muito mais difícil fazer um filme do que é hoje em dia, né? As políticas públicas têm favorecido demais o cinema brasileiro, que é um dos únicos setores, eu acho que o setor do audiovisual, um dos únicos setores que não sofreu durante a crise, que não sofreu baixas durante a crise, muito pelo contrário, veio numa contramão de como se tudo tivesse muito bem. Então, hoje parece que não é mais uma grande... Não é impossível mais fazer um filme. Na época que eu pensava em fazer um longa, eu falava, gente, mas isso aqui é uma tarefa messiânica, não é brincadeira, você conseguir fazer um longa-metragem e tal. E eu acho que o importante é você estar em movimento, o importante é você fazer girar a força para o lugar que você quer atuar enquanto profissional, porque parece que é difícil, mas as janelas, elas vão se abrindo, as pessoas vão conhecendo, vão dando mais oportunidade, vão acreditando mais, e chega uma hora que a oportunidade aparece. Muito bom. A gente vai chegando então aqui ao fim do nosso papo, também não quero tomar muito seu tempo. Queria agradecer a Mariana por ter conversado aqui comigo.
Pro pessoal que está nos ouvindo, provavelmente no momento que vocês estão ouvindo esse áudio, o texto já está no site sobre o filme, então não deixe de conferir, gente. Obrigado, Mariana. Obrigada. Só lembrar a todo mundo que, se vocês quiserem, a gente fez mais ou menos um diário de produção na nossa página, onde dá para você ver um pouco, mais ou menos um making off, mas assim, separado por processo, assim, conforme a gente foi passando os processos, a gente foi gravando, a gente foi disponibilizando na nossa página, que é alguma coisa assim, o filme. E lá você tem esse tipo de curiosidade, que é um material inédito, que não foi pra nenhum lugar, então dá para as pessoas, se elas quiserem saber um pouco mais. O curta, que deu origem ao filme, está disponibilizado também na nossa página. Vocês podem ver, e eu espero que o filme venha pra cá e que todo mundo aqui em São Luís consiga ver. Vamos torcer. A gente vai deixar nos hiperlinks dessa postagem, né, todos esses links que a Mariana falou. E é isso, gente. Obrigado e até mais uma entrevista ou mais algum texto. Tchau, tchau. Valeu, Pedro. Valeu, Mariana, pela entrevista. Ter batido esse papo aí, falar um pouquinho mais sobre os bastidores, né? Alguma coisa assim, também da carreira dela. E bom, agora eu e a Raquel vamos fazer aqui um breve comentário sobre o filme, que a gente já teve a oportunidade de ver. A gente viu o curta também, né? Como a Mariana disse, ele está disponível no Vimeo, né? E também na página do filme no Facebook. A gente coloca aí na descrição desse episódio, né, na página dele aí no site, para você ver também, tá? O curta, inclusive, que me agrada mais que o longa. Você também teve essa impressão, Raquel? Tive. Eu vi o curta depois do filme, né? E eu penso que o filme é mais... O curta, que é filme também, mas é curta. Vamos deixar claro, né? Vamos deixar claro. Eu acho que ele ficou mais redondinho, assim. Ele ficou mais forte, sabe? Pois é, porque... assim, quando eu pensei no filme, né, lendo assim, a respeito dele, que teve esse projeto, né, de retomar as filmagens depois de tanto tempo, né, e a gente acompanhar como que os atores foram envelhecendo na tela e tudo, eu imaginei que ele fosse de fato cronológico, né, então que a gente teria cenas do curta e depois as cenas que eles fizeram em 2013 e depois 2016, né. Mas não é isso que acontece. O filme, o longa, ele começa de fato com cenas do curta, né? Aqueles primeiros momentos ali deles andando pela Rua Augusta, né? Entram naquela boate, tudo, e tem aquela cena que está sendo bem divulgada aí na promoção do filme, né? Deles na frente daquele painel colorido, né? O que inclusive dá até uma certa impressão de que é um romance dos dois, né? E não é bem isso, né? O próprio curta, nessas cenas iniciais já deixa claro isso, que são as cenas do curta. E o curta, como a gente falou, ele é só esse momento da noite deles, né? Que eles estão ali nessa boate, depois eles vão no supermercado, depois vão para casa de um deles. E é isso, né? É um filme sobre pessoas que estão nesse processo de entrar na vida adulta e estão com suas dúvidas, né? Principalmente a respeito dos seus... querem nas suas vidas afetivas, né? Aí o longa-metragem, depois que mostra essas cenas, né, ele já dá um pulo para 2016, quando eles se reencontram em Berlim. E aí, um pouquinho mais para frente, volta para 2013 para mostrá-los se reencontrando num bar, né, porque o rapaz, ali, o Caio, né, vai se casar com outro rapaz, né, e convidou ela para ser a madrinha. Então o filme ele vai fazendo esse jogo de ir e voltar no tempo, depois ele volta também em cenas do curta, né, depois volta para 2016, volta para 2013 para mostrar o casamento, enfim, fica esse vai e vem, né. Eu achei que a estrutura que o Esmi e a Mariana utilizaram, né, não sei, me prejudicou. Minha percepção como espectador, como crítico, né? Me prejudicou porque eu não me senti tão envolvido com os dois, né, por causa dessa fragmentação temporal, né? Então eu acredito que, por exemplo, vendo o curta inteiro, se o curta inteiro tivesse no longa,
eu acho que já seria um ganho, né, narrativo. A gente conhece eles ali durante 15 minutos, né, que é o tempo de duração do curta. Eu acho que já te dá uma aproximação melhor com esses personagens. E aí depois poderia seguir na ordem cronológica perfeitamente. Mas quem sou eu para dizer o que eles têm que fazer com o filme que eles tiverem ideia, né? Então só dizendo que assim, eu acredito que eu teria uma experiência melhor com os dois personagens se eu os acompanhasse, né? E a trajetória da relação deles. Porque quando fica nesse vai e vem, já quase que o filme pressupõe que você já conhece as pessoas, então, né, você imagina, você conhece alguém vai te contar uma história, né, da vida dela e tudo, e fica nesse vai e vem, né? Você, claro, vai criar uma empatia e tudo, dependendo do que a pessoa te contar, mas é bem diferente se for uma pessoa que você já conhece, né, que você já acompanhou há mais tempo e você reencontra ela justamente, e aí ela te coloca a par do que aconteceu na vida dela, né? Você já tem um retrospecto. Então eu acho que aqui poderia ter sido a mesma coisa, entendeu? Se você vai conhecendo essas pessoas e depois se reencontra com eles, assim como eles estão se reencontrando, eu acho que criaria uma fluidez melhor com a passagem do tempo. Eu fiquei pensando também sobre isso, porque a fragmentação, acho que ela realmente cria o distanciamento, né? E talvez seja essa a proposta mesmo, assim, nesse sentido. Talvez eles não quisessem que a gente se envolvesse tanto, até pra passar um pouco dessa característica de efêmero, sabe? Porque tem muito disso, assim, né? Principalmente na personagem feminina, que ela tem todo esse discurso, né? Depois que ela já tá na segunda fase, que a gente já percebe que ela já tem uma cabeça mais moderninha. Ela fala, poxa, casamento? Mas pra que casar, sabe? E pra ter filho, eu prefiro ter filho com um amigo. Então, assim, ela já tem um pensamento em relação a relacionamentos que é mais moderno mesmo, que é também um retrato, né, de uma geração também que pensa assim. E eu acho que talvez isso tenha a ver com a nossa própria relação com o filme mesmo, sabe? Essa é uma relação diferente, assim. Não sei dizer se é melhor ou pior, mas pra mim é diferente, porque eu criei empatia, mas ela não teve a mesma força de que o curta, por exemplo, apresentou pra mim, sabe? Assim, desse envolvimento mesmo. Então eu acho que é bem isso, assim, nessa questão da fragmentação e da proposta da efemeridade, do que tá acontecendo, e que ao mesmo tempo, mesmo ela tendo esse pensamento moderno, ela tá muito ligada ao sentimento que perdura, né? Porque começa lá, desde o curta, né? A gente já percebe que ela sente algo a mais por esse amigo. E que é uma relação nesse sentido platônica. Porque em nenhum momento ele demonstra que tem um interesse maior do que a amizade. E já no curta você percebe que ela tem isso, que ela nutre isso, né? Pelas expressões que ela faz, pelo sentimento que ela passa quando tá falando com ele, enfim. E aí, durante o filme todo, você vai captando isso, o quanto que ela tá guardando pra si esse sentimento, e ele tá vivendo a vida dele com outras pessoas. E ela também se relaciona, mas sempre guardando aquele sentimento ali. Nesse sentido, o filme, o longa, né, é muito mais dela do que dele, porque eu penso que o filme, o longa, é difícil ficar falando longo filme, desculpa, gente. O longa, ele se aproxima muito mais dos sentimentos dela, da complexidade dela, do que dele. Eu acho que, no caso dele, ficou mais superficial. Tanto que eu crio muito mais empatia por ela, pelo sentimento dela.
do que por ele, assim. Mas, assim, apesar de ter esse problema um pouco, assim, né, que a gente fica distanciado, eu acho que o filme é muito bonito. Eu gosto dessa diferença que tem de técnica mesmo, por causa dos aparelhos utilizados para fazer o filme, né? Que utilizaram um tipo de câmera, um tipo de imagem em um filme, no curta. Aí nesse a gente vê a diferença. Então, assim, a diferença não tá só no tempo e nos personagens, mas tá também na imagem, assim. Isso é bem interessante pra proposta também. E a cena de sexo eu achei uma cena muito bonita também. Sem mostrar nada, mas ao mesmo tempo é bem sensorial, assim. Eles trazem umas imagens bem de delírio, de sonho. Eu achei isso bonito. E os temas também, que são... tem uns temas importantes ali, apesar de estarem fragmentados, mas ele suscita algumas coisas pra gente pensar. Pois é, eu concordo muito que o longa acaba sendo mais da Mari mesmo, né? O personagem da Caroline. Enquanto que o curta você tem um equilíbrio, né, dos dois. É muito difícil você dizer ali quem que é o protagonista, né? Ou se os dois acabam realmente assumindo esse posto. Mas no longa, pra mim, tá bem claro. E assim, o longa é bem curto, né, de duração. Ele tem 80 minutos. Se você pegar as cenas do curta que foram usadas, dá, né, menos ainda. Mas é um filme que ele passa muito tranquilo, assim, de você assistir, né? Acho que justamente por essa quebra de cronologia, você fica meio suspenso no tempo também, né? Isso dá uma dinâmica interessante. Como você disse, é um filme bonito mesmo, né? Plasticamente. A direção de fotografia é assinada por 2 profissionais, o Juan Sarmiento, que fez as cenas em Berlim, e o Marcelo Trota, que fez as cenas em São Paulo. E a Caroline Leone, que faz a montagem, né? Foi premiada no Festival do Rio. Ela é uma diretora também, né? Ela fez o Pela Janela, que é um filme que também foi bem elogiado e estreou nos cinemas este ano, passou por festivais aí no ano passado, né? Junto e ao mesmo tempo que Alguma Coisa Assim. Vale a pena conhecer, já está disponível aí no streaming, DVD, Pela Janela, da Caroline Leone. Então, sem dúvida, é um filme que vale a pena você ir assistir ele no cinema, conhecer, né? Porque é uma proposta realmente interessante, né? A gente fez aqui alguns apontamentos, algumas críticas, mas sem dúvida alguma é um filme, é uma realização muito particular no nosso cinema e que vale a pena ser valorizada, né? Não só pelo esforço, né, de uma década para se concretizar esse projeto, mas porque realmente é um filme que traz discussões relevantes, né? Principalmente sobre a mulher, né? Já que acaba sendo o filme que tem mais a visão dela. No caso do rapaz, né, do Caio, eu sinto que ele acaba sendo prejudicado porque no longa cria-se uma subtrama para ele ali em Berlim, que ele vai trabalhar num laboratório, né, que tem a ver com questão de fertilização in vitro, né? Não sei se in vitro. Não sei. É porque não deixa muito claro, né? Como que ele chega naquele consultório e tudo, e ele começa a ter uma aproximação com o chefe, né? Que é interpretado pelo Clemens Schicks, que fez Praia do Futuro, ele é um ator alemão. E essas cenas, numa boa, eu não sinto falta nenhuma delas, porque a coisa não vai muito pra frente, né? Vira quase que uma distração, sabe? Se a gente não tivesse o que a gente conhece dessa outra pessoa, né, do médico ali que trabalha com ele, é muito pouco para justificar a presença dessas cenas, né? Então, se ele tivesse só saído e conhecido esse cara num bar, por exemplo, já seria suficiente diante do que é mostrado dele aqui,
né? Acaba sendo um personagem quase que descartável, né? Infelizmente. E mostrar a pesquisa dele, mostrar com o que o Caio trabalha, acaba que não contribui também para que vai desenrolar com os dois, né? Enfim. O filme muda depois, né? Sim, sim. Então, assim, nesse caso, eu acho que pro Caio, realmente, o longa, ele perde um pouco, assim, de substância pro Caio. No caso dela, já faz. Porque o trabalho dela tá intimamente ligado a essa condição dela de morar em lugares diferentes, né? Ela decora as casas e vive nessas casas. Então, ela muda, né? Ela não tem uma casa fixa. Diz respeito também à condição dela, né? Assim, de vida, né? Sim, que diz respeito à condição... Até que começa lá no curta... Aliás, lá no curta não, né? Começa na fase 2, assim, de 2013, que é quando ela tá dizendo sobre o que ela pensa de relacionamentos, que você vê que ela é mais moderninha. E aí, isso também vai refletir no modo como ela vive. Que ela não é apegada. Né? Isso, que ela não é apegada, né? Ela tem essa transição. Ela é uma pessoa que transita. E então faz diferença. O trabalho dela tá fazendo diferença ali, né? Já o trabalho dele eu não sinto que faz muita diferença na narrativa, não. Então eu também concordo que se ele tivesse conhecido esse médico em qualquer outro lugar, não ia mudar nada, assim. Mas algo bem legal que eu acho interessante que o filme traz é a questão do aborto, porque mostra como que é num país onde é legalizado, sabe? Isso é interessante porque eu nunca tinha visto, inclusive, esse processo, né? Da mulher ir até um médico, da mulher ter essa escolha, ir numa clínica, fazer tudo de forma acompanhada. Isso é importante de se ver e de aproximar das pessoas esse tipo de discussão, assim. Tanto é que é curioso, porque na mesma clínica tem uma mulher grávida como filha, porque ali é normal, né? Ali não é esse tabu todo. Ali é mais uma questão de saúde, que a mulher tá indo trabalhar, tá indo lidar com ela. Claro que não é uma questão fácil, tanto é que eles dão uns 3 dias, né, pra pessoa pensar, e esses 3 dias eu imagino como o filme bem aborda, assim, que devem ser uns 3 dias intensos. Se a pessoa tiver um pouquinho de dúvida, eu acho que já deve ser 3 dias que vão mexer muito com a cabeça da pessoa, a não ser que ela tenha 100% de certeza, né? Então o filme mostra isso também, esse processo dentro de um país onde é legalizado. Porque a gente sabe, se fosse aqui no Brasil, teria que ser completamente diferente a forma de contar essa história, de contar essa passagem na vida deles. O filme acaba nessa parte fornecendo uma perspectiva que a gente não costuma ter, né, sobre o tema quando ele é tratado no jornalismo ou mesmo no cinema, né? Porque acaba que a partir desse momento em que o filme passa a ser sobre isso, sobre o aborto, você acompanha eles quase que durante esses 3 dias mesmo, né? Quase que uma sensação de tempo real, e você fica aflito tanto assim como ela, né? Pensando, cara, e se eu tivesse no lugar dela? Será que é tão fácil assim, né? Nesse ponto eu acho que o filme acerta bem, né? Acho que é o que eu tiro de melhor do filme nessa parte mesmo. O que eu só questiono é como que isso surge quase que de uma forma seriada, sabe? Porque já que o filme ele é construído em episódios, né, das vidas desses personagens, isso surge como assim, uma parte do filme, né? Um episódio do filme. Ele não é o filme inteiro sobre isso. Sem falar que surge bem imediatamente a primeira vez. Quer dizer, o filme também não entrega que é a primeira vez, mas pra gente é a primeira vez que os dois transam. Imediatamente após a primeira transa, ou sei lá, essa transa que a gente tem acesso, ela já aparece grávida e indo fazer aborto, assim. Então é um corte
bem brusco, né? A gente... Acabou que a gente trouxe vários pontos que nos incomodaram aqui no filme, mas mais uma vez eu digo, vejam, né, alguma coisa assim. A gente nunca vai falar para você não ver um filme, né? Isso não é nossa função de forma alguma, né? Mas claro, a gente tá aqui comentando, a gente também não vai ficar, né, só falando para você ver o filme. Veja o filme, veja o filme, veja o filme, né? Aqui é a nossa parte como críticos, tá? Mas depois que vocês assistirem, deixe suas impressões aí nos comentários, né? Se quiser mandar um e-mail pra gente também pode escrever. É só mandar mensagem para contato@cinematório.com.br. Você também pode falar com a gente sobre o filme pelas redes sociais, né? Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, é só procurar a gente e aí você pode deixar também as suas impressões sobre alguma coisa assim. E a gente, claro, deseja aí para a Mariana e para o Esmir sucesso com o lançamento, que o filme tenha uma carreira bem legal e que eles continuem com essa vontade de fazer cinema, né? Não sei se eles têm planos de retomar esses personagens em algum momento aí no futuro, né? Porque daria para fazer, por exemplo, um próximo filme mais focado no Caio, né? Nos seus dramas particulares. E até mesmo pra gente saber o que aconteceu com os dois no final, né? Porque o filme acaba de uma forma aberta, né? Mas seria bem legal. Mas de todo modo, né, que eles possam aí continuar fazendo filmes, né? E que a gente tenha acesso a eles o mais breve possível. É isso. Então assine o feed do nosso podcast para receber novos episódios direto no seu aplicativo favorito. E siga o Cinematório nas redes sociais para acompanhar todas as novidades do site, inclusive links para notícias, trailers e dicas de mostras e festivais de cinema. E conheça também a nossa campanha de financiamento coletivo, porque através dela você incentiva o nosso trabalho, ajuda o site a crescer e recebe recompensas como a nossa newsletter semanal repleta de informações, dicas de filmes, vídeos, podcasts e muito mais. É só clicar no banner que está na capa do site. Acesse cinematório.com.br. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. É isso. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Tchau.